O Superboy Prime acaba de mostrar mais uma vez por que ele é um dos caras mais temidos do universo DC. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer o resumo e análise da edição número 30 da HQ Superman, que encerra o arco Legião de Darkseid e nos prepara para o próximo evento DC KO ou DC Nocaute. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. A história começa com a Saturnia, da Legião de Darkseid, conversando com o Superman. Ela diz que Kal-El acredita conhecer o amanhã, mas assegura que a sua história é bem diferente da Saturnia original que Clark conheceu. Ela explica que nasceu em meio à guerra entre Braal e Titã, um conflito antigo e brutal. Os invasores de Braal não confiavam na habilidade dos titânicos de invadir mentes e acreditavam que eles precisavam ser exterminados. Saturnia lutou na guerra e derrotou inúmeros manipuladores de metal, mas foi recompensada sendo aprisionada. Até o próprio povo dela temia seu poder. Em Titã, todos estavam acostumados a ouvir vozes, mas Saturnia não ouvia nem aliados nem inimigos. Havia uma voz que falava apenas com ela. Essa voz revelava segredos, crescia mais forte a cada dia e lhe mostrou tudo o que estava por vir, incluindo a visão do Superman absoluto e o perigo que ele representava. E com o tempo, essa voz se mostrou ser o próprio Darkseid, a quem Saturnia chama de Deus Final. Assim começava a manipulação de toda a Legião. Inspirada por essa visão, Saturnia escapou de sua cela e derrotou os guardas que a vigiavam, os obrigando a se matarem com um simples pensamento. No meio da fuga, um comentário sarcástico chamou a atenção da vilã. Alguém a chamou de leitora de mentes imunda. E era o Cósmico, um prisioneiro com um colar que drenava seus poderes. Ele reconheceu que eram inimigos, mas disse que, se ela removesse o colar, poderiam escapar juntos. E foi aí que a Saturnia pensou no propósito que Darkseid lhe deu: reunir forças e formar uma legião. Daí chegamos àquele momento que terminamos na edição anterior. A cena que mostra o Superboy Prime segurando Superman pelo pescoço, enquanto a Saturnia continua seu discurso. Ela explica que viajou por mundos reunindo outros que também sentiam a presença daquela entidade. E por conta disso, o poder desse Deus cresce a cada dia e a grande colisão se aproxima, o dia em que a realidade cairá diante de sua força. O próprio Superboy Prime se uniu à causa da Legião, declarando que aquela era a versão mais legal da Legião dos super-heróis. O Superman tenta convencê-lo a não se juntar aos vilões, dizendo que ele é melhor do que isso. Mas Prime responde com uma baita cabeçada, o mandando calar a boca. Tudo o que ele queria era uma parceria com o Superman, mas como isso não aconteceu, decidiu se vingar. Nisso, a Saturnia intervém e pede calma, lembrando que ele terá tempo para isso depois. O detalhe é que quando Prime pergunta se a Saturnia consegue ler sua mente, ela confirma que sim e diz que gosta do que vê nele, já que Prime é completamente perturbado por dentro. No entanto, o Relâmpago interrompe. Ele está bem desconfiado do novato e sugere que seria melhor eliminar tanto Superman quanto Superboy Prime de uma vez. Prime reage sem recuar, dizendo que não tem problemas em matar legionários e até diz que gostaria de arrancar o braço do Relâmpago e bater nele até a morte com ele. Porém, antes que uma luta aconteça, Saturnia interfere novamente e afirma que Prime terá a chance de provar sua lealdade a Darkseid. E enquanto ela conversa com Prime, ela pede que o Relâmpago capture o Gladiador Dourado. Nisso, o Superman se aproveita dessa conversa e consegue afastar a mão que o sufocava e pede ao Gladiador que fuja. Porém, o plano fracassa rapidamente quando o Colossal surge e agarra o Superman.
Depois, o gigante joga Clark violentamente contra o chão e toda a legião do Darkseid ataca o Homem de Aço. É nesse momento que a Saturnia revela o verdadeiro plano. Acontece que o Gladiador Dourado havia absorvido energia cronal, o que permitia que a Legião usasse o herói para viajar entre futuros e rastrear qualquer um que fosse uma ameaça a seu mestre. Mas o Gladiador Dourado também carrega energia ômega, a essência da entropia, e enquanto ele a possuir, Darkseid não poderá retornar plenamente. Por isso, apesar de útil, o herói deve ser sacrificado. O engraçado e intrigante é que enquanto a Saturnia fala, Prime observa e ironiza, dizendo que ama monólogos de vilões. E enquanto a Legião Ômega dá uma verdadeira surra no Homem de Aço, a Saturnia continua explicando que as legiões de vários futuros veneravam o Superman e os outros heróis, mas no fundo adoravam o passado, enquanto essa legião de Darkseid venera o fim, e é por isso que eles vão vencer. Em seguida, a narrativa corta para uma questão pendente nas HQs do Superman, que é o paradeiro de Lex Luthor. Para quem não lembra ou não sabe, Lex parece mesmo estar se esforçando para ser uma pessoa melhor. Porém, como não podia fugir de sua própria natureza, ele deixou Metrópolis e buscou respostas em um monastério. E, bom, enquanto medita, uma figura sombria tenta emboscá-lo, um membro da Legião de Darkseid, possivelmente o Karate Kid pelo estilo de combate. No entanto, surpreendentemente, Lex consegue bloquear o seu ataque. A batalha entre os dois acontece fora de painel, não é mostrada em detalhes. Mas o monge que estava pintando ali perto ouviu apenas os sons de pancadas e de ossos quebrando. E realmente, ao se dirigir ao local dos sons, ele encontrou o invasor derrotado com o pescoço torcido de forma grotesca. Pois é, tudo indica que Lex vai abraçar novamente o seu lado vilão. Talvez ele culpe o Superman pelo que está acontecendo, mas de alguma forma ele também vai se envolver nessa trama. Voltando ao futuro arruinado do século 31, o Gladiador Dourado é amarrado a uma máquina forjada com ódio e trevas e construída com tecnologia reunida ao longo do tempo e do espaço. É a mesma máquina que o Darkseid usou para deixar o reino físico na HQ DC All-In. Mas para a máquina funcionar, ela precisa de sangue. O sangue do Gladiador Dourado, carregado com energia cronal e energia ômega, é a chave para abrir fendas no tecido do espaço-tempo e preparar a chegada definitiva de Darkseid. O Superman ainda implora que a Saturnia pare, dizendo que ainda há algo da verdadeira ira dentro dela. Mas ela o nega, declarando que só conhece Darkseid e que o futuro já está perdido. O Superboy Prime aproveita a oportunidade para zombar, dizendo que gostaria de ter visto a queda da antiga Legião, já que ele sempre os odiou. E a Saturnia responde que realmente foi algo glorioso e sangrento. Em seguida, ela dá a Prime a ordem de provar sua lealdade a Darkseid por executar o Gladiador Dourado. E é engraçado porque Prime comenta que o Dan Jurgens ficaria muito furioso com isso. Para quem não sabe, Dan Jurgens é uma lenda dos quadrinhos, o roteirista que criou o Apocalipse e o próprio Gladiador Dourado. Bom, o Superman implora que Prime não faça isso, o lembrando que ele mesmo havia dito que não era mais aquele mesmo vilão. Mas então, o Superboy Prime o lembra das palavras do Senhor do Tempo. Ele enviou o Prime com o Superman porque o Prime faria algo que o Superman nunca poderia fazer. E, de fato, nesse momento, o Superboy Prime se volta contra a Legião, liberando sua fúria nerd com uma mega rajada de visão de calor. Pois é, galera, Prime só estava fingindo estar do lado dos vilões. Era isso que o Superman não poderia fazer. Ao contrário do Superman, que está sempre pensando em fazer o que é certo,
o Superboy Prime consegue mascarar seus pensamentos porque ele realmente odeia a Legião e não tem medo de extrapolar a sua raiva, fazendo com que a Saturnia nunca desconfiasse dele. E por falar na vilã, o Superboy Prime a segura pela capa, a gira várias vezes em super velocidade e a joga violentamente pelos ares. Lembra do Relâmpago que estava doido para matar o Superboy Prime? Pois é, ele comemora que a hora chegou e parte com tudo para cima do herói. Mas o Prime rapidamente o soca contra o chão, o derrotando com um único golpe. E também derrota o Cósmico, que estava usando seus poderes nas correntes do Superman para impedir a sua fuga. Com isso, o Superman finalmente se liberta e o Gladiador fica surpreso porque ele jurava que o Prime realmente iria matá-lo. Mas o Prime explica que isso nunca passou pela sua mente. Ele só precisava que os vilões abrissem o portal de volta à linha do tempo do Superman. Enquanto Superman também começa a enfrentar a Legião de Darkseid, ele comenta que o disfarce de Prime foi convincente até demais. Daí, o Prime arremessa o Gladiador no portal, pedindo que ele mande lembranças ao Besouro Azul. Ele também alerta que, se o Superman não entrar logo no portal, ele vai se perder no fluxo temporal. Mas o Superman ainda vai ficar lhe devendo aquela parceria que ele tanto sonhou, os dois lutando juntos contra vários vilões. Isso deixa o Superman tão comovido que ele joga algo para o Prime, e vemos que se trata do Anel de Voo da Legião dos Super-Heróis. Mesmo que Prime ainda não tenha conquistado o anel em seu mundo, o Superman tem certeza que um dia ele vai. Daí, Clark chama Prime para lutar contra a Legião e depois disso, os dois voltarão juntos para casa. E que cena, galera! É o Prime tendo a chance de ser o herói que sempre desejou. Só que Prime sabe que a Legião com certeza iria segui-los. Por isso, ele decide ficar para deter a Legião até que o portal se feche por completo. Claro que o Superman não quer abandoná-lo. E é quando Prime conta que sempre foi fã do Homem de Aço. E não importa o que outros digam, o Superman é o herói mais legal de todos. E ainda manda um "chupa, Batman, esse Prime me representa". Mas aqui tem algo bem importante. Antes que Clark vá embora, Prime diz que o Senhor do Tempo lhe mostrou algumas coisas que virão a seguir. Ele também lembra do aviso do Senhor do Tempo que disse que, para salvar o futuro e salvar a Legião, ele precisa salvar o passado. Então ele pede que o Superman confie nele quando ele diz que a única maneira de parar o Darkseid é por não se segurar. E dito isso, ele soca o Superman o jogando pelo portal. Após essa cena épica, Prime coloca o Anel da Legião se sentindo muito empolgado e, na sequência, liberta os Legionários do Bem, declarando que é hora da luta. Apesar da desconfiança deles, Prime insiste que já teve seu momento Superman e agora terá seu momento com a sua Legião. É engraçado que os Legionários logo dizem que não são sua Legião e que acham que vão morrer. Mas, surpreendentemente, Prime até que faz um bom discurso. Ele afirma que a Legião está mudando o tempo todo, mas ela sempre carrega a influência do Superman para fazer o que é certo. Então, só existe uma coisa que eles podem dizer agora. E com isso, ele encerra seu discurso com a frase que atravessou gerações: "Vida longa à Legião". Com isso, Prime lidera os poucos legionários contra a Legião de Darkseid, e a HQ não mostra o desfecho da batalha, mas gosto de ficar com esse painel que mostra Prime derrotando muitos dos vilões. Daí pulamos para o presente na Torre de Vigilância da Liga da Justiça Sem Limites. Esse painel nos lembra de tudo o que está acontecendo com a Liga da Justiça e eu recomendo que você acompanhe essa playlist para entender melhor. Mas o que você precisa saber mesmo é que o Senhor do Tempo, que é uma versão futura do Apocalipse, passou por uma cirurgia e está recuperado. O Flash acusa o Senhor do Tempo de ter causado muitos danos à Liga com sua presença, até revelando que Aço e Metamorfo foram bem feridos. Como isso aconteceu, só vamos saber na próxima edição da HQ da Liga.
Mas, de todo modo, o Senhor do Tempo responde que só veio entregar uma mensagem. Mas, como ele estava ferido e sem poder falar, ele não vai entregar a mensagem porque em 4 segundos alguém já vai falar. E, de fato, nesse momento, todos os membros da Liga são contatados. Uma transmissão chega alertando prioridade ômega, o nível máximo de ameaça. E na última página, vemos que o responsável pela transmissão é o Superman, que acabou de chegar com o Gladiador Dourado, convocando todos para a torre imediatamente. E assim encerramos o arco Legião de Darkseid, que abre caminho para o próximo mega evento da DC, chamado DC KO ou DC Knockout. Depois da fase Metal, focado no Batman, e da Death Metal, centrado na Mulher Maravilha, chegou a vez do Superman ser o pilar da narrativa. E eu amei tudo nessa edição, nesse arco, especialmente o Superboy Prime. Agora, comenta aí o que acharam dessa história, desse arco, e se estão empolgados para o que vem por aí. Não esquece também de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais histórias épicas como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!